comporta a ideia de prescrição. Mas o que nós precisamos, então, começar a compreender, e aí para a gente, então, adotar uma posição, que é a posição que tem sido aplicada na jurisprudência, é que o Supremo Tribunal Federal, o STF, editou há mais de 50 anos a súmula 149. E a súmula 149 do Supremo Tribunal Federal diz que é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a petição de herança. Então o Supremo, há mais de 50 anos, tem posição sedimentada e cristalizada de que a petição de herança é uma ação prescritível. O STJ, o superior, porque Supremo só tem um, que é o STF, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem também acompanhado a ideia de que se trata de um direito prescritivo. Ei, cara, tô assistindo aula então, aqui. O Supremo e o STJ entendem que se trata de um direito prescritivo. E aí a pergunta é, qual é o prazo? Qual é o prazo para a prescrição? O prazo é o do artigo 205 do Código Civil. E aí eu quero chamar a atenção de vocês assim, ó, sempre que o código não trouxer um prazo próprio, sempre que o código não trouxer um prazo específico, o 205 é uma cláusula residual. Então, se nos diversos ramos do direito civil tiver previsão de ações prescritíveis e o código, quando disciplina aquela ação, não traz uma regra própria ou específica, você vai buscar primeiro no artigo 206 do Código Civil, que o 206 traz prazos de 1, de 3 e de 5 anos. Mas quando não se encaixar no 206, que são prazos de 1, 3 e 5, você vai aplicar o artigo 205, que é residual, que é o prazo de 10 anos. Então, o prazo para a propulação de petição de herança é de 10 anos. E aí, agora nós chegamos no ponto mais controvertido na atualidade sobre petição de herança. Ok, o prazo é de 10 anos. Mas quando começa o prazo? Quando começa o prazo? Eu chamo a atenção aqui de duas questões distintas. Primeira questão, quando ao tempo da morte, o filho tem reconhecida a paternidade em seu assento de nascimento. A primeira hipótese é quando ao tempo da morte, o filho tem reconhecido o direito, reconhecida a paternidade, tendo sido registrado em seu assento de nascimento o nome do pai, por exemplo. Então, daquele momento, começa a contar, da morte, começa a contar os 10 anos. Então, se ele pode propor ação, porque ao tempo da morte, ele já tem em seu assento de nascimento o nome do pai, o prazo de 10 anos começa da morte do autor da herança. Mas aí o STJ traz uma segunda questão que é, e quando ele não tiver no assento de nascimento o nome do pai? Quando ele não tiver, ao tempo que o pai morreu, não tiver sido reconhecido por aquele pai como filho. Nesta hipótese, o STJ tem adotado majoritariamente, a chamada teoria da accionata. Ele tem adotado majoritariamente a teoria da accionata. O que é a teoria da accionata? É dizer que, quando alguém tem um direito e não pode exercitá-lo, não corre prazo. A teoria da accionata é quando alguém tem um direito, mas não pode exercitá-lo, não corre prazo. E aí ele diz, e aí a hipótese é, quando ao tempo da morte, a pessoa não tem seu assento de nascimento o nome do pai, ela precisa primeiro reconhecer a paternidade com a investigatória. E depois da investigatória ser julgada procedente, propor a petição de herança. E aí, então, o STJ majoritariamente tem dito que o prazo da petição de herança, quando o autor não tinha, ao tempo da morte do pai, no seu assento o nome deste pai, a ação de petição só começa a correr quando transita em julgado a investigação de paternidade. Só há prazo prescricional quando ele pode exercer o direito. Quando reconhecida a paternidade na investigatória, começa o prazo de 10 anos. Eu quero chamar a atenção de vocês que aqui, assim, aí eu falei antes
Veja, você vai passar muito tempo na investigatória. Para quando ela acabar, você começa um novo processo judicial, que vai demorar muito tempo também. E a questão que se tem é, será que tem patrimônio ainda? Será que ainda tem bens a serem reivindicados? Porque, amigos, pode existir direito e pode não ter resultado. Então, o ideal é a acumulação. Mas se você dizer assim, propôs investigatória e não propôs a petição de herança, o que é que eu faço? Ó, o STJ tem dito que não começou o prazo ainda. Vai começar só quando finalizado com o trânsito em julgado a investigatória. Tá? O Renato pergunta, nesse caso o prazo se inicia na data em que foi reconhecida a violação do direito? Não. Nesse caso, Renato, o prazo começa com o trânsito inicial da pressão da petição de herança. Certo? Amigos, e aí? Com relação ao tema que a gente está tratando, tudo certo? Pela teoria, Renato, pela teoria da accionada, tá certo? Amigos, eu tenho uma apostila que está disponível lá no Paulo da Xerox, tá certo? Eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp de vocês, aí eu aproveito até para convidá-los, criamos um grupo de WhatsApp, para que a gente possa começar de modo mais próximo, tá certo? E nesse grupo, todas as semanas, eu vou lançando notícias sobre... E eu vou, então... vou, na verdade, também mandar por torpedo. Vou mandar por torpedo e colocar no grupo de WhatsApp o telefone da Xerox do Paulo. Lá tem uma apostila em que tem toda a parte da jurisprudência e tem uma síntese da doutrina também na matéria, tá certo? Então lá ela está bem completa, e aí vocês podem conversar com ele manda deixar, enfim, vocês se acertam, e é muito importante nessa etapa de véspera de AV2, tá bom? Para você então, pois é, Renato, ajuda, tá certo? É uma faculdade, eu vou colocando lá no AVA, como eu já tenho colocado, os slides, que estão bem autoexplicativos, uma síntese dessa nota de aula. A nota de aula lá do Paulo é bem como entendi, mas assim, eu não costumo colocar essa apostila no uniforme online, no AVA, porque esse material é um material que constantemente estou atualizando. E eu não quero que os alunos de semestre para semestre transfiram-os para os outros, achando que está tudo certo, tudo correto. Não, mas o senhor... Porque eu vou atualizando. O senhor coloca... Aqui, por não sei, mas... teve mudanças nessa parte da matéria. Não, professor, a questão é o seguinte. A opção de fazer a remota é porque, eu não vou dizer no meu caso, eu não tenho condições de ir ao campo por questões de saúde. Senão não teria problema, eu estaria assistindo essa disciplina presencialmente. Sim. Já que se trata de uma aula remota, o senhor colocaria, depois o senhor tiraria para poder facilitar. Porque quando o senhor menciona a apostila, há interesse na apostila. Aí eu vou ter que me deslocar, não tenho como me deslocar até a Unifor. É o caso da aula remota. Se fosse presencial, não teria esse questionamento, não faria sentido. Então eu faço um apelo ao senhor, o senhor coloca, depois o senhor retira a apostila. Eu acabei... Deixa eu só te colocar uma coisa. Perfeito, vamos lá. Eu comecei dizendo que o Paulo manda entregar, tá certo? Você pode combinar com ele. Segundo ponto, o aluno, ele já tem todo o material disponível para ele acompanhar o conteúdo. Tem os slides, tem a síntese da nota de aula, tem a nota de aula gravada, e ele tem que também tomar por base os livros da doutrina, a doutrina própria da disciplina. Eu estou trazendo um plus para ele, mas eu não vou disponibilizar esse material virtualmente, porque eu desenvolvo esse trabalho de atualização semestral. Então eu digo assim para o aluno, olha, você tem uma faculdade, se você não quiser usar, tudo bem, não vai lhe causar prejuízo. Você, como que eu estou ministrando aqui, você vai sair muito bem na V2 e vai conseguir desenvolver o conteúdo. Professor, tá bom? Mas qual seria a preocupação de haver um... Vamos então, amigos, avançar um pouco. Não, professor, só para concluir, eu não vejo impedimento de eu colocar esse material. Todos os professores das disciplinas virtuais que eu já cursei, eles colocaram o material, professor. É um apelo que eu lhe faço aí. Alô? Alô? Eu não ouvi, final. Ok, João, eu também estou colocando, como todos os professores, um material lá no AVA. Eu não estou deixando de colocar, tá certo? Então, assim, o meu papel como professor, estou cumprindo, tá certo? Fica a critério, exatamente, Renato. Tá ótimo, tá, Juliana?
Amigos, vamos só avançar então um pouco mais, por favor. Eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, que a gente vai agora falar um pouquinho sobre regime de bens, tá? Esse ponto, amigos, eles já é conhecido de vocês lá do direito de família, mas assim, eu acho essencial a revisão dessa matéria para que a gente possa avançar na próxima aula na forma de divisão patrimonial, tá certo? Para que vocês consigam efetivamente compreender o direito sucessório sem que vocês fiquem com dúvidas no direito de família. Eu começo lembrando a vocês que até 1977, o regime legal de bens no Brasil era da comunhão universal. Então, a comunhão universal, ela era o regime que as pessoas adotavam quando não optavam de modo expresso por outra modalidade. Mas com a lei do divórcio de 77, passou a vigorar o regime da comunhão parcial de bens. E, no Código de 2002, deu-se continuidade como regime legal à comunhão parcial. Então, de 77 para cá, quem contrai matrimônio sem formalizar expressamente outra escolha, adota o regime de comunhão parcial. E aí, o que é que nós temos então? Na atualidade, nós temos 5 regimes de bens. Na atualidade, nós temos 5 regimes de bens. Nós temos 2 de comunhão, que eu vou explicar todos eles. Comunhão universal e comunhão parcial. Nós temos 2 de separação, separação obrigatória e separação convencional. E tem um último, que é uma novidade do Código de 2002, que é a participação final nos aquestos. Tá? Então, o que eu quero começar a chamar a atenção? Existem 5 hipóteses de se contrair matrimônios contra regimes de bens na atualidade. Só que um deles é o regime legal, que é a comunhão parcial. Quando se opta por outro regime, que não é a comunhão parcial, precisa-se adotar um instrumento chamado de pacto antinupcial. Então, o pacto antinupcial é um instrumento imprescindível para quando não se deseja adotar o regime legal. Este pacto antinupcial, ele tem uma forma prescrita em lei. Ele é um instrumento jurídico que, para produzir efeitos, ele exige o cumprimento de certa formalidade. Primeiro elemento, ele é feito mediante a escritura pública. Ele é um instrumento que, para produzir efeitos, deve ser formalizado mediante uma escritura lavrada no cartório de notas pelo tabelião. Segundo elemento, essa escritura precisa ser objeto de registro. Cartório de imóveis. No domicílio, a escritura tem que ser levada a registro. Num cartório de imóveis, onde os nubentes têm domicílio. E aí eu vou então começar a distinguir aqui 2 elementos. Primeiro, a ausência da escritura anula a escolha de regime diverso da comunhão parcial. Se os sujeitos, os nubentes, não fizerem a escritura, perante todos aqueles que com eles contratarem, vigora a comunhão parcial. Vigora a comunhão parcial. Segundo elemento, se essa escritura não for objeto de registro,